Então, vamos iniciar o nosso encontro das nossas quartas-feiras de estudo, estudando o livro Justiça Divina, pedindo ao Senhor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, acolhei os nossos corações, acolhei a cada um de nós, nossos pensamentos, nossas dificuldades, cada um com a sua situação concreta. Colocamos tudo em suas mãos, ó Pai, pedindo, nos dê muito discernimento, muita abertura, muita sabedoria para viver o nosso momento. Ajudai-nos hoje, através desse estudo que a nossa irmã Tatiana nos trará. Ajude-nos a refletir, a entender a sua mensagem e a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Inspirai a nossa irmã, toda a espiritualidade presente, dê a ela também muito discernimento e tudo aquilo que ela mais necessita para transmitir a sua mensagem. Assim, ó Pai, te confiamos nossas vidas e damos juntos o nosso graças a Deus. Então, Tatiana, é com você, fique à vontade para trazer o seu estudo, reflexão. Boa noite a todos e graças a Deus pela oportunidade do estudo. E o que me coube hoje do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, item 60, Desencarnados em Trevas. Antes de ler, vamos falar do tema desencarnados. Desencarnados foram irmãos que foram encarnados, espíritos encarnados, como nós somos agora, que estamos revestidos pela carne. E desencarnados são espíritos encarnados que morreram a carne morreu, e agora são espíritos desencarnados. Estão vivendo no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, é a verdadeira vida. Então, são desencarnados. E trevas. Desencarnados em trevas. Então, vamos pensar o que seria trevas. Eu acho que tem um livro que retrata muito bem isso, né? O livro Nosso Lar, na primeira edição, também psicografia de Chico, do espírito de André Luiz, no capítulo 44, ele fala as trevas. André Luiz faz uma pergunta a Lisias, que era enfermeiro dele, ele confiava muito em Lisias. Aí ele faz assim: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Aí Lisias vai e fala com ele: considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Os primeiros seguem linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, assim que muitos podem compreender em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Então, essas trevas são um umbral. Outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoísticas que absorvem, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, quando ele fala
trevas, ele está falando disso, de intensidades, de vibrações. Então, esses irmãos desencarnados não estão numa situação privilegiada. Pelo contrário, eles estão em situação bem delicada, em razão da vida que levaram quando encarnados. Então, acho que trevas são as regiões mais inferiores que nós conhecemos, que nós espíritas chamamos de umbral. Isso eu acho que ficou muito esclarecido no livro Nosso Lar. Por isso que eu resolvi ler esse pedacinho, né? Então, agora vamos ler o livro Justiça Divina. Reunião pública, de 19/9/1961. Primeira parte, capítulo 7, item 3, parágrafo 25. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, ungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se agarrados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam um pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarravam-se agora aos panos de esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem no fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam, chorando, os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estadiavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldos de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões de beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro, estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíam, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Na vida encarnada, houve paixões desregradas, vidas sem limites, que geraram na vida desencarnada as trevas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque tiveram isso ou aquilo, sem ajudar a ninguém. Se pode verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. A lição não está sendo dada. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todo colheremos o fruto dos próprios atos. Todos nós colheremos. No que temos e no que somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo o egoísmo gera o culto da morte. Emmanuel. Olha, que lição, né? Que extraordinária.
E quando ele fala da vida, né, da vida encarnada, porque ele deu o exemplo da vida encarnada, como foi e como está sendo a vida desencarnada. Quando a vida encarnada ela é sem regras, sem limites, sem amor, sem caridade, sem perdão, sem compaixão, com certeza, como somos espíritos eternos, nossa vida desencarnada não será boa. Porque a nossa evolução, nosso padrão vibratório não vai vibrar com espíritos iluminados, com espíritos esclarecedores, espíritos bondosos. Vamos vibrar baixo. Então, temos que repensar todas as nossas atitudes. E ele deu o exemplo aqui que eu achei assim extremamente importante, né? Quando ele diz que nós não vamos sofrer pelo que tens, nem pelo que és. Nós vamos sofrer pelas atitudes que tivermos, que nós vamos colher o nosso fruto, né? O espiritismo, ele é claro. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita vai ser o que você plantou. Você não vai fazer uma colheita do que você não plantou. Então, a gente tem que... E ele pediu também que a gente se observasse o que aconteceu com esses irmãos que tiveram essas atitudes. Então, isso também serve de exemplo. Serve de alerta por conta dessas atitudes todas. E eu fui também no Céu e Inferno, né? E ele fala do Código Penal da Vida Futura. E eu achei assim muito interessante, porque o nosso ordenamento jurídico aqui encarnado do Brasil, nosso código é feito de artigos e parágrafos, exatamente como está no Céu e Inferno, artigo e parágrafos. E começa assim: Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Olha só a seriedade, né? O compromisso. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, quer dizer, ele vai respeitar as nossas atitudes. O futuro da nossa alma, nosso futuro como espírito imortal vai depender da gente. A gente vai colher o que efetivamente plantou. Deduzida das observações do fato, pode se resumir nos seguintes pontos. Aí ele fala, ou alma ou espírito, né? Sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. E Deus é eternamente bom e justo, porque ele nos dá a reencarnação. Se a gente não passar nessa prova agora, nós vamos reencarnar novamente. Porque a gente tem que passar etapas. É igual uma escola, né? As crianças entram no maternal, depois vão para a primeira série, segunda série, elas vão passando por etapas, e assim somos nós, espíritos encarnados. Então, nós temos essa oportunidade. Então, quando a gente não consegue corrigir, quando a gente não consegue evoluir, a gente vai repetir. Não tem jeito. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de pureza ou impureza. Tudo depende da gente. Tudo depende de como a gente vai proceder na vida. E ele falou aqui no item 3, né, que ele fala do Código Penal da Vida Futura,
No parágrafo 25. Parágrafo 25 diz o seguinte: espíritos amergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, extrema solidão, numa penumbra, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais dolorosas, muito mais pungentes, por não lhe entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que outrem ocasionaram. Esta situação perdura até o arrependimento e desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade, por eles mesmos, por um termo à sua situação. Né? Quais são os 3 princípios que resumem o Código Penal da vida futura? O primeiro é o arrependimento. A pessoa tem que ter consciência que se equivocou, que errou. O segundo, a expiação. E o terceiro, a reparação. Porque não adianta o arrependimento sem a reparação, sem a expiação. Nós temos que reparar o nosso equívoco. Porque Deus é justo. Deus é misericordioso, bondoso, mas ele também é justo. Né? O arrependimento, a expiação, a reparação são 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e das suas consequências. Porque tem, às vezes, situações que elas reverberam. Você pode cometer um delito aqui, uma coisa aqui, que não foi só aquilo tem uma consequência. Aquilo pode afetar mais pessoas. Né? E o que é o Código Penal de Vida Futura? Olha que interessante. Isso tudo é pesquisa, tá, gente? Que eu fiz. O Código Penal de Vida Futura é a fonte de interessantes reflexões em torno da lei de ação e reação que rege o caminho dos humanos. Não tem jeito, a gente não foge dessa lei. Toda ação gera uma reação. Aí eu já escutei uma pessoa falar, então por que se a gente cometeu um problema ou uma questão aqui, por que a gente não resolve logo aqui? Tem que desencarnar, tem que encarnar. Aí eu falei assim, depende, né? Depende de muita coisa. Então, às vezes, não deu tempo para ser resolvido tudo aqui. Às vezes a gente se arrependeu aqui, mas ainda não deu tempo de reparar, de expiar, de passar pelaquela situação. Né? Então, por isso que às vezes a gente volta de novo para entender aquilo. A gente já se arrependeu, vamos resolver isso. Qual a concepção de céu e inferno para a doutrina espírita? Né? Céu é a consciência tranquila, oriunda do esforço permanente de amar e servir em nome de Deus, edificando a nós por nós mesmos. Inferno, intranquilidade e remorso decorrentes de atitudes errôneas e invigilantes. Qual o principal objetivo? É explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo. Que é difícil, né? É muito difícil a gente saber se está agindo de forma correta, se não está agindo de forma correta, mas o importante é sempre termos a consciência
É lembrarmos que temos Jesus como mestre, modelo e guia, o nosso governador planetário. É agir no bem, agir de forma caridosa, de forma humana, né? Pensar no outro, ter compaixão do outro, se colocar no lugar do outro, entender a questão do grau de evolução. Se aquele irmão ainda está errando, é porque ele não está no grau evolutivo ainda de não errar. E nós também, nosso passado, não sabemos. E não saberemos também do nosso futuro. Nosso futuro vai depender muito de como estamos vivendo agora, de como vai ser agora, né? E assim, hoje, né, os mistérios da vida futura, né? Então, na verdade, não tem mistério. Tem o que vai ser resolvido aqui, o que nós vamos fazer aqui. A situação feliz ou a situação infeliz vai depender. Vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, da nossa transformação. Isso é que importa, a nossa transformação como ser humano, como espíritos eternos que somos, né? E assim, nós tivemos um exemplo, né? E todos os irmãos, nós tivemos o exemplo de Jesus. E todos os irmãos que desencarnaram nos livros, nas sessões mediúnicas, quando não agiram de forma correta, de forma caridosa, aqui, quando não souberam perdoar, tiveram mágoas que não foram resolvidas, eles estão fadados ao sofrimento. Isso não quer dizer que eles vão ficar eternamente sofrendo, de maneira nenhuma. Só estão retardando a evolução, né? Que isso vai depender muito. A gente tem que ter, não deixar passar, né, a oportunidade de agir de forma correta, de agir na forma boa. Sabemos que tem a evolução, né? O próprio Livro dos Espíritos, né, ele está organizado de forma de perguntas e respostas. E teve sua parte quarta, com 2 capítulos exatamente com 100 perguntas e respostas totalmente dedicado ao tema de penas e gozos, terrenos e futuros. Né? Não tem como, assim, a gente tem muito, né? Utilizamos o parágrafo 3º dos 33 itens para orientar, né? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade que não seja fonte de um gozo. As imperfeições humanas, né, elas geram as suas ações felizes ou equivocadas. Essas ações serão caracterizadas pela moral do estágio em que nós estamos nessa vida, que vai gerar reflexo na nossa vida espiritual, na nossa vida de desencarnado. Não tem jeito. Aí, de novo, né? Exatamente isso, a lei de ação e reação. A cada um seguindo as suas próprias obras. É um mecanismo perfeito, né? De justiça, de igualdade para todos. Não existe favoritismo, né? Você vai ter mérito se você agir no bem. Se você agir de forma errada, de forma equivocada, você vai colher aquilo e não, é inevitável isso, né? E nós, não é por outra razão que Jesus ensinou a perdoar. Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de entender a dificuldade do outro, a gente começa a perdoar, a entender. Ele está agindo assim porque ele não é ainda, ele não se esclareceu. Porque quando a gente se esclarece, a gente não tem coragem de agir daquela forma. Então,
É isso que nós estamos aprendendo. E sabemos também que nenhum irmão é fadado a ficar em trevas, a ficar, porque Deus é justo e misericordioso. É preciso sempre considerar a misericórdia do Pai, que nunca abandona seus filhos e dá sempre novas oportunidades, que são as reencarnações. Oportunidades de progresso, oportunidades de evolução. Então, para concluir, eu vou. Tem uma frase de Joana de Ângeles na psicografia de Divaldo Pereira Franco, constante no capítulo 38, A Glória do Trabalho. Eu acho assim fantástico, né? Do livro Lampadário Espírita. Ela fala o seguinte: no lugar em que te encontras, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Não importa o lugar, e no lugar onde a gente se encontra. Eis uma programação de ação para modificar os panoramas da vida humana. Basta nos situarmos no esforço do bem para gerar efeitos salutares de felicidade e saúde. Saúde física, mental e espiritual, tá, gente? Isso aí eu que estou falando. Se usarmos esse roteiro nas atitudes de cada dia, pronto, estaremos sintonizados com o bem, gerando efeitos de amor e alegria. Simples consequência da lei de ação e reação. Então, o Código Penal de Vida Futura, ele é claro. Nós estamos fazendo o nosso Código Penal. Nós saberemos quando desencarnarmos aonde estaremos. Vai ser a nossa faixa vibratória. Se nós estamos vibrando alto, se nós estamos vibrando baixo. Há muito de agradecer por todos estarem me ouvindo gentilmente, pedir desculpa por alguma coisa. Então, nós vamos fazer a prece de agradecimento. Pai, que é puro amor e bondade, agradeço a oportunidade desse estudo tão esclarecedor. Um estudo que nos mostra a realidade. Agradeço aos espíritos iluminados, aos nossos guias, por suas presenças tão marcantes em nossas vidas. Agradeço a Maria Santíssima, nossa mãe, tão bondosa e generosa. E a Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia, nosso irmão maior, nosso governador planetário, que nos consola em saber que somos protegidos e que depende de nós, e que temos que seguir o caminho do amor, do perdão e da caridade, que é exatamente o caminho do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos capacite sempre a reformular a rota quando errarmos, porque estamos seguindo em nome do amor, em nome da justiça. Graças a Deus pela oportunidade de sempre. Graças a Deus, meu Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigada, Tatiana, pela sua colocação, sempre muito objetiva, sempre pesquisando, né, trazendo vários autores para a gente refletir. Você aí que lida com as leis, né, eu acho que pegou um tema certo, né? É. Eu fiquei pensando mesmo como a espiritualidade nos ajuda, nos dando a oportunidade, nos advertindo, né? Senti esse estudo hoje, né? Quando você colocava, e a palavra de Emmanuel, né? Insulados no remorso, como é ruim, né? Você ficar
a sua consciência vir e você ficar moída de remorso, atormentado nos próprios pensamentos. Então, quando a espiritualidade coloca esses exemplos, é para nos ajudar, para que a gente não caia na mesma situação, que a gente possa vencer isso no nosso dia a dia. Quem quiser, pode abrir o microfone, temos aí 6 minutos. Obrigada, Tatiana. Como a Valéria já adiantou, você é sempre muito objetiva, né? Também achei que caiu como uma luva o tema para você. E você colocou duas coisas aí que eu até escrevi aqui. Na verdade, não tem mistério com o nosso final, né? A nossa situação final. Não tem nenhum mistério, é só a gente olhar como o que eu estou fazendo aqui hoje. O que tenho feito dos meus dias, o que eu tenho feito dessa minha existência, né? E uma outra coisa foi que não passou oportunidade, não deixar a oportunidade passar, né? E realmente, quando a gente se depara numa reunião mediúnica com os nossos irmãos que deixaram a oportunidade passar e eles vivenciam isso que a Valéria citou aí, a questão do remorso, né? É muito triste, é muito doloroso. E nós que convivemos com esses irmãos, que temos essa oportunidade de aprendizado, temos que prestar muita atenção nessa questão de não deixar essa possibilidade se perder. Porque quando teremos uma nova chance? Quando teremos? Nós não sabemos, né? E é muita coisa que a gente joga fora, muita oportunidade de não magoar, de não ferir, muita oportunidade de deixar o orgulho de lado, ser mais humilde, de termos resignação nas situações e nas provas que necessitamos passar. Por quê? Porque o meu presente é consequência do meu passado, como o meu futuro será consequência desse meu presente, né? Então, nós temos o privilégio do conhecimento. Tenhamos a responsabilidade de não jogar fora a oportunidade do trabalho e de melhor viver a nossa existência. Gratidão, viu, querida? Um beijo. Beijo. Nós estamos escrevendo os nossos artigos e parágrafos do Código Penal da nossa vida futura. Quer dizer, ele está aqui, está no céu e inferno, que ele respeita o futuro da alma, quer dizer, a lei de ação e reação. E não é ninguém que faz isso por mim, sou eu, exclusivamente eu. Não podemos fazer por ninguém. Se pudéssemos, faríamos certamente, mas não podemos, né? Até aqueles a quem a gente tem essa oportunidade de conviver, tanto no plano físico como aqueles que já estão no plano espiritual, a gente não pode determinar por eles. A gente pode orientar, alertar, mas cabe a cada um despertar. Se a gente Acho pudesse que a terceirizar, Valéria... se a gente pudesse terceirizar, seria bom, né? Mas a gente tem que arcar com a responsabilidade, né? Parabéns a Tatiana pela clareza do ensinamento. Obrigada. Aí a gente não pode terceirizar, mas a gente gosta de muito botar na conta de Deus. Deus é que é culpado. Ou então meu coleguinha ali que me levou aquilo. Não fui eu, foi ele. É interessante isso, porque toda ação, como você colocou, né, toda ação tem uma reação, a gente às vezes acha o problema é meu, a vida é minha, né? Até no suicídio, acha, não, tem uma consequência para o outro. E aí é nossa Reverbera. responsabilidade, não é bem assim, né? A sua ação também vai ter uma consequência na vida do teu próximo. É uma reação em cadeia, a gente não está É. isolado, não Uma vivemos coisa, numa bolha, né? a Valéria falou uma coisa assim que me tocou agora, quando ela falou da humildade. Até para reconhecer um erro, a gente tem que ser humilde. Ter humildade de escutar uma pessoa que tem mais sabedoria,
Ó, não é bem assim. Peraí, vamos ver. Você tem que pensar assim. Então, a gente tem que ter. Eu acho que a humildade ajuda muito a gente a viver, sabe? Que aí você tem muita compreensão, procura entender, ter paciência. Acho que é muito importante. A humildade é a única que vai nos fazer sair de nós mesmos, né? É. Que enquanto eu não for humilde, eu continuo só vendo o meu lado. Tá bom para mim, problema seu. Né? A gente tem que ter essa humildade, se colocar no lugar do outro. Que consequências os meus atos estão gerando? Né? Eu estou construindo o meu amanhã. Eu estou construindo, vou sofrer? Ah, sou eu que vou sofrer. Não, porque aqueles que me amam não vão Também ficar sofrerão. felizes porque estão me vendo sofrer. Vai Né? dar zoom, hein? Vai dar zoom. Obrigada, meus Então, irmãos. até Muito quarta e amanhã, obrigada. Uma boa para noite a quem todos. Ótima puder, e estudo, até Alguma ótimo. quarta. coisa. Fiquem Boa com Boa Deus. noite a todos. Tudo Fiquem com Obrigado. Deus. Boa noite a Obrigada a todos. você. Obrigada, Tchau. Tatiana. Um Abração para abraço. vocês. Fica com Ó. Deus.